A savana africana não é apenas o território dos predadores. Quando levadas ao limite, as presas também podem contra-atacar, transformando o medo em fúria. Esta é a história do momento em que a ordem se inverte, a batalha final. A batalha final quando a presa contra-ataca com fúria. Amanhã na savana africana começa em silêncio. Os primeiros raios de sol se estendem pelo solo seco, destacando finas camadas de poeira ainda suspensas no ar. À distância, uma manada de búfalos africanos se move lentamente pela savana aberta. Na frente está um búfalo macho velho, de constituição robusta, com chifres grossos fundidos em um escudo natural. Cicatrizes antigas gravadas em sua pele são vestígios de muitas estações secas, muitos confrontos passados. Ele caminha calmamente, mas cada movimento transmite alerta. Atrás dele, a manada mantém uma formação compacta, depositando confiança absoluta em seu líder experiente. Os búfalos africanos estão entre os animais com cascos mais formidáveis da África. Não apenas por seu tamanho e força, mas também pelo vínculo inquebrável dentro da manada. Os filhotes são sempre mantidos no centro, cercados por indivíduos adultos. Nesta vasta savana, a união é a linha de defesa mais eficaz. Mas essa segurança é sempre frágil. Escondida na grama alta, uma alcateia de leões observa em silêncio. Eles esperam pacientemente, escolhendo o momento certo. Quando um búfalo na borda da formação diminui a velocidade por apenas um instante, o ataque começa imediatamente. No final, os leões saem vitoriosos, um membro da manada de búfalos africanos cai. O resto do rebanho recua lentamente, mantendo uma distância segura. Não há pânico, nem debandada caótica.
Para os búfalos africanos, a história não termina aí. Olhos escuros permanecem fixos no bando de leões. Eles se lembram do cheiro, da forma, de cada movimento daqueles que atacaram. No mundo dos búfalos africanos, a memória não desaparece rapidamente. O que acontece hoje os acompanhará nos caminhos à frente. O bando de leões continua sua refeição, completamente inconsciente de que, a partir deste momento, eles se tornaram parte da memória do rebanho. Um vínculo invisível acaba de ser formado, não de medo, mas de lembrança. E na savana africana, tais memórias raramente passam em silêncio. O movimento do rebanho de búfalos desaparece gradualmente atrás de finas ondas de poeira. A savana se abre para um ritmo de vida diferente, mais lento, mas não menos profundo. Em um poço de água remanescente no meio da estação seca, os elefantes africanos estão se reunindo. Os elefantes jovens são os primeiros a quebrar o silêncio. Eles brincam desajeitadamente à beira da água, usando suas trombas curtas para espirrar água no ar e, em seguida, trotando ao redor do rebanho. Cada passo ainda é instável, mas corpos enormes estão sempre por perto, silenciosamente fornecendo proteção. Os elefantes adultos ficam em um amplo círculo. Eles bebem lentamente, retirando água com suas trombas e despejando-a em suas bocas, às vezes borrifando água sobre suas costas para resfriar sua pele espessa. Ninguém dá ordens, mas a formação nunca é aleatória. Os jovens ficam no centro. Os maiores indivíduos formam um anel externo. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do planeta. Um adulto pode ter mais de 3 metros de altura e pesar até 6 toneladas. Mas sua influência vai muito além de seu tamanho físico. Cada passo que um elefante dá deixa uma marca na paisagem ao redor. Quando os elefantes quebram galhos ou derrubam pequenas árvores para se alimentar, eles abrem caminhos para a luz do sol, permitindo que a grama cresça. Quando cavam o solo em busca de água durante a estação seca, os buracos resultantes tornam-se fontes de vida para muitas outras espécies, desde antílopes e pássaros até necrófagos. E quando os elefantes viajam longas distâncias, as sementes que transportam espalham-se pela savana, dando origem a nova vida em locais que parecem áridos. Não é por acaso que os elefantes são chamados de engenheiros do ecossistema. Eles vivem em famílias muito unidas, lideradas por uma fêmea idosa, portadora da memória coletiva da manada. Essa memória permite que os elefantes se lembrem de antigas rotas de migração, poças de água que outrora salvaram a manada durante as secas e até mesmo regiões que devem ser evitadas.
Quando um filhote sai do ritmo, a tromba de um adulto imediatamente se estende, tocando-o gentilmente e guiando-o de volta ao círculo de segurança. Sons baixos e estrondosos ressoam, profundos demais para que os humanos os ouçam claramente, servindo como forma de os elefantes se manterem em contato, mesmo quando estão separados por muitos quilômetros. Naquele momento, o charco é mais do que apenas um lugar para beber. É o centro da vida, onde seres gigantes sustentam silenciosamente o ritmo respiratório de toda a savana. Em um mundo selvagem cheio de competição, os elefantes africanos não dominam através da agressão. Eles moldam seu ambiente através de sua presença, através da memória e através das pegadas pesadas impressas na terra seca. Saindo do charco onde os elefantes ainda se reúnem, a savana se torna mais ampla e vazia novamente. O vento varre a grama baixa, carregando o cheiro do solo seco e dos arbustos aquecidos pelo sol. Dentro desse espaço, um rinoceronte aparece. Ele se move lentamente, quase indiferente ao mundo ao seu redor. Seu corpo maciço é coberto por uma pele espessa e enrugada, parecida com uma armadura antiga. Um rinoceronte tem visão fraca, mas seu olfato e audição são extremamente apurados. Cada brisa que passa lhe traz informações que os olhos não podem ver. Ao contrário dos elefantes ou búfalos africanos, os rinocerontes são animais solitários. Eles raramente se reúnem em manadas, juntando-se apenas durante a época de acasalamento ou quando compartilham um charco. Essa solidão não é uma fraqueza. Na savana, um rinoceronte adulto quase não tem inimigos naturais. Seu grande tamanho, força considerável e chifre afiado forçam a maioria dos predadores a manter distância. Os rinocerontes passam a maior parte do dia se alimentando. Eles pastam grama ou arbustos baixos, ajudando a evitar que a vegetação cresça demais. Os caminhos que eles criam ao se moverem gradualmente se transformam em rotas usadas por muitas outras espécies, abrindo novos espaços dentro de pastagens densas. Mas por trás dessa presença calma esconde-se uma realidade sombria. Hoje, a maior ameaça aos rinocerontes não vem dos leões ou das condições naturais adversas, mas dos seres humanos. O chifre em seu nariz, nada mais do que uma unha comprimida, tornou-se a razão pela qual essa espécie é caçada implacavelmente. Caçadores furtivos surgem sob o manto da escuridão, carregando armas modernas, tornando inútil até mesmo a armadura natural do rinoceronte. Em muitas regiões da savana, as pegadas pesadas que marcaram a terra por milhares de anos estão desaparecendo lentamente. Cada rinoceronte perdido não é apenas a perda de uma vida, mas a remoção de uma peça vital do ecossistema.
O rinoceronte continua caminhando, sem saber que sua própria existência está ameaçada. Na vasta savana, ele permanece como um símbolo de força ancestral, silencioso, resistente e mais frágil do que nunca. O tempo passa na savana sem deixar marcas claras. O sol nasce e se põe. O vento muda de direção. Chuvas breves vêm e vão, deixando manchas esparsas de grama verde em meio à terra rachada e seca. A manada de búfalos africanos continua sua jornada. A manada cresce à medida que nascem filhotes e encolhe à medida que os indivíduos mais velhos não conseguem mais acompanhar o ritmo. O macho líder ainda está lá, mais lento do que antes, mas nunca tendo deixado sua posição. A época de reprodução vem e vai. Batalhas com chifres se chocando eclodem, enchendo o ar de poeira. A ordem dentro do rebanho é restabelecida. No entanto, em meio a todas essas mudanças, uma memória permanece intacta. O bando de leões. Eles não aparecem com frequência, mas sempre que o cheiro dos leões é trazido pelo vento, o rebanho de búfalos muda imediatamente. A formação se fecha. Os indivíduos adultos instintivamente se movem para as bordas externas. Nenhum sinal claro é necessário, todos os membros entendem. Então, um dia, em uma pastagem baixa perto de uma fonte de água que está gradualmente secando, os dois grupos se encontram novamente. A alcateia de leões não é mais tão forte quanto antes. Alguns indivíduos envelheceram, os filhotes cresceram, mas carecem de experiência. Mesmo assim, os búfalos africanos continuam sendo presas tentadoras. Os leões se aproximam, testando a reação do rebanho. E então uma oportunidade se apresenta para a alcateia. As leoas avançam. Os búfalos africanos revidam. No final, o bando de leões é forçado a recuar, e a vitória pertence ao rebanho de búfalos africanos. Na savana, a vitória nem sempre vem da velocidade ou das garras. Às vezes, vem da paciência, da memória e da força de um rebanho que nunca esquece.
Onde o rio se estreitou após semanas de sol implacável, um trecho de água restante permanece imóvel no meio da savana. A água é turva e rasa, refletindo o céu descolorido pelo sol e os arbustos nus ao longo das margens. Sob essa superfície, um grupo de hipopótamos está submerso. À primeira vista, eles parecem quase imóveis. Apenas os olhos, orelhas e narinas se elevam acima da água, espalhados como rochas à deriva. Mas sob essa aparência calma estão corpos enormes, pesando várias toneladas, sempre prontos para reagir. Um único pequeno movimento é suficiente para fazer a água tremer, com ondulações lentas se espalhando para fora antes de desaparecerem. Os hipopótamos passam a maior parte do dia na água. Sua pele grossa perde umidade facilmente, e esse rio encolhido, se embora reduzido a apenas um pequeno trecho, continua sendo um refúgio vital do calor intenso. No espaço confinado, a ordem é rigorosamente mantida. Um bocejo largo, revelando dentes longos e largos, não é um sinal de fadiga, mas um aviso silencioso. Apesar de sua aparência pesada e lenta, os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da África. Eles não caçam, mas são extremamente agressivos quando seu território é violado. Leões, hienas e até crocodilos sabem que as águas ocupadas por hipopótamos não são lugares para testar sua sorte. À medida que o sol se põe lentamente, o grupo de hipopótamos deixa o rio que resta. Eles sobem silenciosamente à margem, seguindo caminhos familiares para se alimentar nas pastagens. Todas as noites, um indivíduo pode pastar dezenas de quilos de grama, cortando-a perto do solo com lábios grossos e poderosos. Essas jornadas noturnas servem para mais do que a própria sobrevivência dos hipopótamos. Seus excrementos e pegadas transportam nutrientes do rio para a terra, nutrindo a grama e inúmeros organismos menores. Dessa forma silenciosa, os hipopótamos conectam dois mundos, água e terra, mantendo o fluxo da vida ininterrupto. À luz do entardecer, a silhueta de um crocodilo desliza perto da margem do rio. Instantaneamente, o rio ganha vida. Um hipopótamo levanta a cabeça, emitindo um som profundo e ressonante. O crocodilo recua rapidamente. Nessas águas, o hipopótamo é o verdadeiro governante. Em meio à dura savana africana, a força nem sempre vem das garras ou da velocidade. Às vezes, ela reside na presença duradoura de uma criatura enorme, escondida sob águas aparentemente tranquilas. Quando o sol se põe completamente no horizonte, o calor do dia dá lugar ao frio seco da noite africana. A água restante fica tranquila. Os hipopótamos deixaram o rio, deixando para trás caminhos que levam à escuridão.
mas a savana não dorme. À distância, sons estranhos se elevam, baixos, altos, entrecortados, como risadas distorcidas ecoando pela noite. As hienas chegaram. Elas se movem em pequenos grupos, espalhando-se e depois reagrupando-se, mudando constantemente de posição. Sob o pálido luar, seus corpos se inclinam para frente, ombros altos e patas traseiras mais baixas lhes conferindo um andar incomum, mais resistente. Elas não têm pressa. A noite é o seu domínio. As hienas são animais com uma estrutura social complexa. Seus clãs são organizados sob um sistema matriarcal, onde as fêmeas dominam os machos. As fêmeas maiores decidem a direção do movimento, o acesso à comida e até mesmo a reprodução. Cada chamado, cada postura corporal tem um significado, ajudando o clã a manter a ordem na escuridão. Elas não são meramente necrófagas, como muitos acreditam. As hienas são caçadoras eficientes, capazes de derrubar antílopes, zebras e até mesmo forçar leões a entregar suas presas. Suas mandíbulas extremamente poderosas permitem que elas esmaguem ossos, aproveitando quase todas as partes de uma carcaça que encontram. São criaturas que vivem em meio aos conflitos da savana, não dominando por meio da força absoluta, mas por meio da inteligência, resistência e adaptabilidade. Quando o amanhecer chega, as hienas desaparecem nas sombras. Mas seus rastros, nas carcaças, no solo arenoso e na ordem de sobrevivência da savana, permanecem. À medida que o amanhecer surge novamente sobre a savana africana, os sons da noite desaparecem gradualmente. O rio encolhido fica tranquilo, com pegadas de hipopótamos impressas na lama úmida. À distância, a manada de búfalos africanos continua sua jornada, os elefantes africanos deixam lentamente o charco e as hienas se dissolvem nos últimos pedaços de escuridão ao raiar do dia. Cada espécie, à sua maneira, desempenha um papel insubstituível. Os búfalos africanos mantêm o equilíbrio entre presas e predadores. Os elefantes moldam a paisagem a cada passo pesado. Os hipopótamos conectam o rio e a pastagem. As hienas limpam o que resta, devolvendo nutrientes ao solo. A savana sobrevive não por causa de uma única espécie mais forte, mas por causa do frágil entrelaçamento de todas elas. Mas esse equilíbrio está sob maior pressão do que nunca. À medida que a terra encolhe, as fontes de água secam e a caça ilegal continua, não é apenas uma espécie que está ameaçada. Um ecossistema inteiro, com milhões de anos de evolução, pode entrar em colapso em apenas algumas gerações. As histórias da savana não são apenas sobre sobrevivência selvagem. Elas são lembretes de que os humanos também fazem parte deste mundo natural.
Cada escolha feita hoje, sobre como usamos os recursos, protegemos a vida selvagem e preservamos os habitats, determinará se as manadas de búfalos continuarão a caminhar, se os filhotes de elefante ainda brincarão nos charcos ou se o riso das hienas continuará a ecoar durante a noite. Proteger a natureza não é preservar uma bela paisagem. É manter a própria vida em movimento, na savana africana e no próprio planeta que chamamos de lar. Sob as águas calmas, crocodilos ficam à espreita. Hipopótamos entram em batalhas sangrentas pelo direito de acasalar, enquanto manadas de búfalos africanos unem forças para lutar contra leões famintos. Quão brutal é a luta pela sobrevivência em Okavango? Okavango selvagem, na batalha pela sobrevivência no coração do deserto do Kalahari. O amanhecer cai suavemente sobre o delta do Okavango, de um labirinto infinito de rios, pântanos e florestas de juncos aninhado no coração do deserto do Kalahari. Do alto, a água brilha com os tons dourados do sol nascente, como veias pulsando através do coração selvagem. Todos os anos, quando as águas descem das terras altas de Angola, o Okavango desperta. As águas da enchente não chegam ao mar e, em vez disso, elas se espalham por mais de 15.000 quilômetros quadrados de planícies, criando um vasto oásis no deserto onde a vida explode em ritmo com as enchentes. O delta do Okavango não é apenas um dos maiores ecossistemas interiores da Terra, mas também o lar de centenas de espécies selvagens e um lugar onde a vida e a morte andam de mãos dadas, onde a força, a sobrevivência e a maternidade sagrada se manifestam diariamente. E em meio a essas águas calmas, um gigante se move. O hipopótamo. Apenas seus olhos salientes, narinas minúsculas e orelhas trêmulas quebram a superfície. Mas por baixo daquele exterior aparentemente imóvel reside uma criatura que pesa até 3 toneladas, possuindo um poder imenso e um instinto inquebrantável de sobrevivência. O hipopótamo, Hippopotamus amphibius, é um dos maiores animais da África, perdendo apenas para o elefante em peso. É uma espécie semiaquática, e passa a maior parte de sua vida submersa para regular a temperatura corporal e proteger sua pele fina do sol escaldante da região subsaariana. Seu corpo maciço é coberto por uma pele espessa e uma secreção especial, e comumente chamada de o suor de sangue, ou que atua como um protetor solar natural, hidratante e escudo antibacteriano. As mandíbulas de um hipopótamo podem abrir até 150 graus, revelando presas com mais de 50 centímetros de comprimento, e não para mastigar grama, mas como armas aterrorizantes em batalhas territoriais.
Quando chega a época de acasalamento, o lago deixa de ser pacífico. Rugidos ecoam das profundezas e águas turbulentas sinalizam um confronto brutal iminente. Os hipopótamos machos, e especialmente os machos adultos, tornam-se agressivos, lutando por território e acesso às fêmeas. Um confronto irrompe entre dois machos. Eles atacam, com as mandíbulas abertas, água espirrando por toda parte, o som do impacto como pedras se quebrando. Cada mordida é um aviso, cada investida uma declaração de domínio. Nesta batalha, o vencedor surpresa é um macho mais jovem e armado com dentes afiados, resistência e agilidade. O derrotado, e mais velho e mais lento, e é forçado a se retirar do grupo. A vitória traz mais do que apenas honra, e ela concede o direito de transmitir a linhagem. O jovem hipopótamo macho se move em direção às águas rasas, onde as fêmeas aguardam. O acasalamento ocorre na água turva e gentil, mas impulsionado pelo feroz instinto de sobrevivência da natureza. Derrotado na batalha pelos direitos de acasalamento, o velho hipopótamo macho deixa silenciosamente o rebanho. O sangue ainda escorre das feridas das mordidas, e seu corpo lento se arrasta pela trilha lamacenta que leva a um pequeno charco no sul de Okavango. Mas a solidão não dura muito. Nessa jornada, o hipopótamo velho encontra um grupo de leoas, mas elas não são páreo para ele. Após alguns momentos tensos, os grandes felinos recuam, deixando o hipopótamo ofegante, mas ainda de pé, sozinho, ferido, mas ainda não derrotado. No final, o velho hipopótamo chega a um novo charco para viver seus últimos dias. Se o hipopótamo é um símbolo de força oculta, então o javali é a personificação da excentricidade. Com um corpo esguio,
Pele áspera e uma cabeça tão protuberante quanto um pedaço de rocha, o javali, Sphacochoerus africanus, é uma das criaturas mais estranhas do delta do Okavango. Sua aparência bizarra, cabeça grande, rosto irregular com verrugas ósseas proeminentes, não é decorativa. Essas características servem como armadura durante as lutas, especialmente entre os machos. Dois pares de presas afiadas e curvas crescem nas mandíbulas superior e inferior como espadas em miniatura. Usadas não apenas como armas, mas também para desenterrar raízes, tubérculos e insetos da terra dura. Embora longe de ser majestoso, o javali africano é um mestre da adaptação. Ele sobrevive em paisagens áridas e hostis, alimentando-se de tudo, desde grama e raízes até excrementos e carniça, desde que tenha nutrientes suficientes. Notavelmente, ele se ajoelha sobre as patas dianteiras para se alimentar, apoiado por almofadas grossas e calosas que protegem suas articulações. Durante a estação seca, para se livrar da poeira e dos parasitas, o javali visita um serviço de spawn muito especial, os mangustos. Essas criaturas rápidas e ágeis sobem nas costas do javali, removendo meticulosamente carrapatos, pulgas e até mesmo pele morta. É uma relação simbiótica perfeita, o javali fica limpo, enquanto os mangustos ganham uma refeição e segurança. Os javalis também têm personalidades peculiares e engraçadas. Correm com as caudas erguidas como antenas, rosnam enquanto comem e entram nas suas tocas de costas, para que as suas presas fiquem sempre viradas para fora, prontas para enfrentar qualquer ameaça. Neste mundo selvagem e brutal, não precisam de força avassaladora, apenas inteligência e adaptabilidade. Isso é suficiente para sobreviver. Através das vastas planícies, poeira fina gira com o vento. Um exército silencioso marcha para frente, o búfalo africano, Cincerus cafer, animais enormes e silenciosos, mas mortais. Pesando mais de 700 kg, o búfalo africano é o maior animal herbívoro do delta do Okavango depois do elefante. É armado com pele grossa, cascos sólidos, e o mais importante, chifres largos e curvos que se unem na testa para formar um escudo maciço semelhante a um capacete, chamado de obós. Esta é uma arma vital contra predadores e um símbolo da força bruta e do legado genético do búfalo. Os búfalos africanos não estão sozinhos. Eles vivem em manadas que variam de dezenas a centenas, com uma estrutura social claramente definida. As fêmeas e os filhotes ficam no centro, cercados por machos maiores nas bordas externas, uma formação que ajuda a defender contra predadores como leões.
A estação chuvosa traz vida, grama fresca, água limpa e novos começos. É também a época em que as búfalas africanas dão à luz, após cerca de 11 meses de gestação. Cada parto geralmente resulta em um único filhote, mas todo o rebanho ajuda a cuidar dele. Poucas horas após o nascimento, o filhote já consegue mamar e aprender a se mover com o rebanho. Embora pequenos, eles crescem rapidamente. Em poucos anos, os machos jovens começam a deixar o rebanho dominado pelas fêmeas e se juntam ao grupos de solteiros, onde ganham força antes de competir por um lugar no rebanho principal. Os búfalos africanos adultos podem viver até 20 a 25 anos na natureza, se forem fortes o suficiente para resistir aos seus inimigos, e especialmente o predador mais majestoso da África, o leão. A luz do entardecer se espalha pelas pastagens emaranhadas. Um rebanho de búfalos africanos caminha com dificuldade por um pântano raso, com a barriga cheia e passos lentos. Entre as dezenas de corpos enormes, um bezerro jovem chama a atenção de um bando de leões. Atrás de uma linha de grama seca, as leoas ficam à espreita, imóveis como pedras. Elas observam os búfalos durante toda a manhã, agora apenas esperando o momento certo. Elas não têm como alvo os maiores, se elas miram os mais fracos, os mais fáceis de isolar, os filhotes. Uma ligeira inclinação para a frente. Um olhar silencioso de concordância. Então, elas atacam. A caçada começa. Mas a manada de búfalos avança em uníssono para defender o seu. No final, as leoas recuam com fome. Elas aprenderam uma lição: mesmo um jovem búfalo africano nunca é uma refeição fácil. Após uma exaustiva época de acasalamento, uma hipopótamo fêmea escolheu um canto tranquilo do lago, longe da manada, onde crescem juncos espessos e a superfície reflete um céu calmo. Lá, na água fria e turva, uma nova vida dá seu primeiro suspiro. Um filhote de hipopótamo nasce, gordinho, redondo, com pele macia e olhos grandes e curiosos. Ele não nasce em terra,
mas debaixo d'água, o mesmo elemento que sustentou seus ancestrais por milhões de anos. Imediatamente após o nascimento, o filhote instintivamente prende a respiração e então sobe à superfície para respirar pela primeira vez. Embora ainda instável, ele já consegue nadar e mergulhar, habilidades cruciais quando o perigo pode surgir a qualquer momento. A mãe hipopótamo nunca sai do seu lado. Durante as primeiras semanas, ela fica longe do resto da manada, se evitando ser pisoteada acidentalmente por indivíduos maiores. Qualquer intruso, seja um crocodilo, um leão ou mesmo um hipopótamo macho, será recebido com agressividade feroz e implacável. Em meio a batalhas territoriais, leões à espreita, grama seca e poeira levantada, um filhote de hipopótamo continua a crescer, dia após dia. E quando o sol se põe sobre o delta do Okavango, quando os últimos raios dourados banham a superfície da água, é possível ver duas formas redondas nadando lado a lado, mãe e filhote, silenciosas, fortes e cheias de amor. Quando o lago está calmo e a luz do sol se filtra através da água cristalina, todas as criaturas vivas em Okavango sentem uma paz passageira. Mas logo abaixo da superfície, a morte aguarda. O crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus, um mestre da emboscada, um predador forjado por mais de 200 milhões de anos de evolução, fica escondido na lama do leito do lago, imóvel como um tronco podre. Ele pode crescer até 6 metros de comprimento e pesar quase 1 tonelada, com uma força de mordida de até 5.000 libras por polegada quadrada, forte o suficiente para esmagar os membros de um antílope em uma única mordida. De um antílope perdido, zebra ou búfalo jovem até mesmo um leão sedento, qualquer criatura que desça para beber na margem pode se tornar uma vítima. Porque os crocodilos não perseguem. Eles esperam. Eles esperam pelo menor lapso de atenção, apenas um momento de distração quando a cabeça se inclina para beber. Então, um repentino voxos, como o vento cortando o lago, o raio atinge. As mandíbulas do crocodilo se fecham em apenas 0,2 segundos, prendendo o pescoço, a perna ou qualquer parte exposta. Começa a rotação mortal, o predador gira debaixo d'água, torcendo com força enorme, quebrando ossos, sufocando a presa e tirando-a do equilíbrio. Quando tudo fica quieto novamente, a superfície volta calma, como se nada tivesse acontecido. Embora compartilhem território com hipopótamos, um dos poucos animais que os crocodilos respeitam, os crocodilos do Nilo nunca param de observar. Eles não são tolos a ponto de atacar um hipopótamo adulto, mas um filhote, um búfalo jovem ou um antílope distraído, e sempre permanecem como alvos em potencial.
Visto de cima, o delta do Okavango se revela como um labirinto sem fim em braços sinuosos do rio, lagos entrelaçados entre canaviais, florestas baixas entrelaçadas com vastas zonas úmidas. Nenhum outro lugar na Terra é assim, um oásis biológico no coração do árido deserto de Kalahari. Esta terra abriga mais de 160 espécies de mamíferos, 530 espécies de aves e inúmeros répteis, peixes e insetos. Todas as criaturas, de leões, hipopótamos, búfalos africanos e elefantes impalas, mangustos e zebras, são um elo vital em uma teia de vida densamente entrelaçada. Aqui, um búfalo caído não alimenta apenas os leões, se ele alimenta os abutres, os besouros de esterco e até mesmo o solo. Uma enchente ausente pode matar as gramíneas, espalhar os peixes e afugentar os pássaros. Toda a vida está interligada, é dependente e renasce a cada dia. Okavango é uma sinfonia selvagem, onde a vida, a morte e a adaptação marcham em conjunto. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que vivem em harmonia com a natureza. À medida que o sol se põe no horizonte de Okavango, a última luz pinta a água, os juncos e a lama rachada de ouro. Mais um dia chega ao fim tranquilamente, sem barulho, sem ostentação, mas guardando milhares de histórias de sobrevivência não contadas. Em um lugar aparentemente isolado pelo deserto, a vida nunca para. Do rugido do leão ecoando à noite, ao respingo de um hipopótamo, aos passos cautelosos de um antílope enquanto se abaixa para beber, tudo isso é o batimento cardíaco de um ecossistema delicado, mas milagroso. Aqui, nenhuma criatura vive para si mesma. O caçador também nutre. Os fracos também desempenham um papel. Quando um elefante cai, isso não marca apenas o fim de uma vida, se desperta uma nova cadeia de vida para centenas de outros. Essa é a lei imutável da natureza, dura, mas justa. Okavango é mais do que um santuário para a vida selvagem. É um símbolo de vitalidade, de adaptação e de sobrevivência em qualquer circunstância. E nessa selva, vemos a nós mesmos, seres vivos que também lutam todos os dias, que amam, protegem, aprendem e perseveram.
Quando a noite cai e os últimos sons ecoam sob o céu estrelado, Okavango continua vivendo, respirando, se nos lembrando da beleza insubstituível de um mundo selvagem que está lentamente encolhendo. Não somos meros observadores. Somos parte desse ecossistema, se somos nós que decidiremos se ele perdurará ou desaparecerá para sempre.